Olá, amigos. Vamos analisar o capítulo 14, verso 16 de João. Um texto que tem causado algumas dúvidas nas pessoas, né? E nós queremos ajudar você a compreender melhor esse texto aqui, que ele diz exatamente assim, olha: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Este, Jaisso, é o verso que tem causado dúvidas e até mesmo confusão na cabeça de muitas pessoas, né? E nós temos recebido algumas ligações, alguns contatos de pessoas que têm procurado a compreender melhor isso aqui, e eu acredito que esse é o objetivo deste vídeo nosso hoje, né? Sim, Sérgio. Olá, amigo. Infelizmente, não só tem deixado dúvida na mente de muitas pessoas, mas muitas pessoas têm aceitado a terceira pessoa da Trindade, que biblicamente não existe, mas dentro deste verso aqui tem aceitado a terceira pessoa, né? E você sabe qual que é a razão principal, amigo? Contexto. Contexto, Sérgio, é um verso lido fora do contexto. Se você ler esse texto aqui, nós vamos mostrar para você várias formas de ler esse verso aqui. Um deles, e o principal deles, se você pegar essa noção aqui, já é o suficiente. Você precisa ler esse verso dentro do contexto. Aliás, não só esse, né, mas todos os versos bíblicos, para você não criar confusão, não criar um pretexto para alguma doutrina falsa ou alguma coisa, né, diferente do que diz a Bíblia. Então leia o verso dentro do capítulo, ou mesmo, até mesmo dentro do livro inteiro, para você entender o que quer dizer, né? Se você ler esse capítulo 14 aqui inteiro, você vai perceber que existe o Pai e o Filho. Existem duas pessoas aqui. Agora, se você ler o capítulo 14, verso 16, então você vai perceber que existe o Pai, o Filho e um outro. Sim. Mas é porque está isolado. É só esse detalhe, né? Então, assim, nós poderíamos aqui ler minuciosamente o verso 17 até o verso 23 e mostrar aqui detalhadamente que existe o Pai e o Filho aqui, e que esse outro aqui, Jesus está falando dele mesmo. E é isso que nós queremos mostrar para você, amigo, hoje, que Jesus não estava falando de um outro no sentido de ser um terceiro, além do Pai e do Filho. É um outro, Jesus estava falando dele mesmo. Por exemplo, eu queria aqui abrir no livro de Mateus, capítulo 24, verso 27, que diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estas palavras aqui foram ditas por quem? Por Cristo. Por Jesus. Mas ele fala assim: será visto a vinda do Filho do Homem. Parece que Jesus está falando do Filho do Homem, de um outro indivíduo. E não dele próprio. Parece que está falando, não está falando dele mesmo, mas ele está falando dele mesmo, só que na terceira pessoa. Isso também acontece em João 14,16. Né? Eu quero mostrar mais um texto aqui no verso 30. Vamos ler o verso 30 também. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Mais uma vez aqui mostrando o Filho do Homem, Jesus falando do Filho do Homem vindo, mas é Ele mesmo. Ele não está falando de uma outra pessoa, Ele não está falando de um outro Deus, Ele não está falando de um outro Filho de Deus, é dele mesmo. Assim, esse verso de Mateus 24, verso 27 e 30 aqui, é apenas um texto que nós vamos ler. Eu poderia ler aqui uns 40 textos, Jesus falando dele mesmo nesse contexto, a vinda do Filho do Homem, e em outros contextos também, né? Poderíamos ler muitos outros, mas nós não vamos fazer isso aqui, porque podemos mostrar de outros ângulos também. Por exemplo, vamos voltar para João 14,16. A palavra... O grande ponto aqui é a palavra outro, mas principalmente aqui nós temos o outro Consolador, né? Mas vamos ficar com o outro agora e depois vamos falar sobre o Consolador. A palavra outro no grego quer dizer allos, né? Que é allos em grego, e para português é outro. E os defensores do Deus Trino, eles dizem com razão que a palavra allos
no original quer dizer, inclusive eu tenho aqui, outro da mesma espécie. E está certo, inclusive eu estou aqui com uma palavra-chave, né, em hebraico, grego. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, né, pode ter aí, é só ir numa biblioteca evangélica ou numa livraria e comprar uma bíblia de palavra-chave. Se brincar, se encontra até na internet. E aqui fala o outro da mesma espécie, porém, eles propositalmente esquecem que esse não é o único significado que pode se aplicar à palavra outro dentro da Bíblia. Por exemplo, alos, também, se for um adjetivo, por exemplo, pode significar um outro de um outro modo. O mesmo, só que de um outro modo, de um modo diferente. No caso, a pessoa de Jesus de uma outra forma. E isso está em 1 Timóteo capítulo 5, né? É um dos casos que está registrado. Porém, aqui em João 14:16, realmente não cabe esse caso aqui. Mas esse alos, ele não significa unicamente um outro da mesma espécie. Por exemplo, pode ser de outra forma, né? A palavra alos, ele dá essa possibilidade. Um diferente, né? Em diversos sentidos, mas um outro, outros e de outra forma. Ou seja, Jesus de uma outra forma. Jesus foi para o céu, ele era uma pessoa, ele era carnal. E ele voltou em quê? Em espírito, de outra forma. Você pode ler, inclusive, aqui no capítulo 14, ao invés do verso 16, vamos ler o verso 18. Voltarei para vós. Olha só o que Jesus fala aqui. Só que Jesus não estava falando da sua segunda vinda, aquela que ainda não ocorreu, aquela que ainda estamos esperando. Jesus está falando aqui da sua volta em espírito. O Espírito Santo, quando foi derramado no Pentecoste, 10 dias após a sua ascensão ao céu, é disso que ele estava falando. Voltarei para vós. Tanto é que ele fala assim, em Mateus 28, 20, ele diz que eis que estou convosco até a consumação do século, todos os dias. Ele diz que vai estar sempre. Mas de que forma que Jesus vai estar sempre aqui? Pelo seu Espírito, de outra forma. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Sim, mas é a pessoa dele? Sim. Cristo de forma espiritual. De forma espiritual, de outra forma. Sim. Né? Aqui não cabe de outro modo, mas é singular, de outra forma, de outro modo, né? Não um outro da mesma espécie. O que acontece? A teologia trinitária acredita que o Pai é Deus, o Filho é Deus, são da mesma espécie. E então aqui diz assim: o Pai, enviarei um outro Consolador. Aqui nós temos o Pai e Deus Filho, e esse outro tem que ser da mesma espécie. É aí que eles argumentam. Então Jesus é um Deus, Deus Filho, tem o Deus Pai e tem o Deus Espírito. Então eles colocam esse outro aqui, tem que ser pessoal e precisa ser Deus, porque Jesus, sendo Deus Filho, o Pai sendo Deus Pai, então eles são Deus, e esse aqui tem que ser um ser pessoal, porque o Pai e o Filho e um Deus, porque o Pai e o Filho Mas é tudo filosofia. A Bíblia não está dizendo isso. Aqui nós estamos vendo claramente, você pode ler, seja sincero, busque na sua Bíblia, leia todo o contexto aqui, João 14, verso 16 até no mínimo verso 23, e você vai perceber, principalmente no verso 23, que Jesus fala assim, que o Pai e o Filho, ele fala assim, e viremos e faremos nele morada. Nesta Bíblia aqui, a King James atualizada, em João 14, verso 23, fala da seguinte forma: Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele morada. Amigo, aqui Jesus está dizendo que se você obedece os mandamentos de Deus, Deus amará você. E não só Deus, mas Jesus, eles virão e farão no seu coração a morada deles. Quem é que mora no nosso coração? O Espírito Santo, o Pai e o Filho. Eles são o Consolador. Isso está escrito no livro de 1 Coríntios, né? Capítulo 1, verso 3, 4, 5, né? Ali está escrito isso. Eles são o Consolador, né? Apocalipse 3, Jais, né? Eis que estou às portas e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sim. Isso são o quê? Palavras de Jesus. Exatamente. Agora, eu gostaria de abrir lá no livro de 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Aqui, amigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, nós encontramos a palavra outro. Aquele halos, também lá de João 14,16. E esse outro aqui, ele não está dizendo que é um outro da mesma espécie. É um outro de uma forma diferente, de um outro modo. Aqui está falando de Saul, certo? Aqui está falando de Saul. Samuel unge, né, Saul, e Samuel diz para Saul que ele iria profetizar junto com os profetas aqui de uma cidade, de um lugar aqui, né? E o profeta Samuel diz que Saul, ele se tornaria uma outra pessoa. Da mesma forma, Sérgio, que um dia você nasceu carnal, né? E no dia que você se converteu a Deus, você se tornou numa outra pessoa. Mas é você mesmo, Sérgio. Sim, já. Não é um outro indivíduo. É até comum, às vezes você conhece uma pessoa que ele é um ímpio e de repente ele se converte e muda. Aí você olha para ele e fala, rapaz, o fulano é uma outra pessoa. Sim, é nesse sentido. Jesus viria, não um outro indivíduo viria, mas é a mesma pessoa de um modo diferente, né? Isso eu acredito que já esteja começando a ficar claro para você. Porque nós temos aqui um verso, né, o de 1 Samuel 10,6, que mostra muito claro isso aqui. Leia na sua Bíblia, compreenda. Esse um outro aqui não está falando de um outro da mesma espécie. Está falando de um outro dele mesmo, não é de um outro indivíduo. Está falando dele mesmo, só que de uma forma diferente, né? Agora eu gostaria de focar um pouquinho, Sérgio, se você me permite, na palavra consolador. Certo? Sim. Por exemplo, essa Bíblia aqui ela tem quase 250 anos. É uma King James original. A palavra aqui, a palavra original grega para consolador é parakletos, né? E aqui essa palavra parakletos nesta Bíblia foi traduzida como confortador. Provavelmente na sua Bíblia está consolador, um outro consolador. Nesta Bíblia está escrito um outro confortador. Na maior parte das Bíblias está escrito consolador. Nesta Bíblia aqui que eu tenho, a King James atualizada, ela está escrito um outro advogado. Um outro advogado. Inclusive poderia estar escrito um outro mediador ou mesmo um outro intercessor. Sabe por quê? A palavra parakletos ela pode ser colocada da seguinte forma: um intercessor, um consolador, um advogado, consolador, confortador, alguém que está intercedendo por você, alguém que está a interceder por outro. Agora eu pergunto para você, Sérgio, nós temos quantos intercessores entre Deus e o ser humano? Deus e o homem. Quantos intercessores nós temos? Quantos existem? Segundo a própria Bíblia é um. 1 Timóteo 2,5. Sim. Bom, na verdade, eu citei 1 Timóteo 2,5, mas existem aqui pelo menos uns 6, 7 versos que deixam muito claro que existe apenas um único intercessor entre Deus, o Pai, e a humanidade caída. E esse é aquele que morreu na cruz, certo? E é por isso que alguns tradutores da Bíblia, eles se sentem à vontade em colocar no lugar da palavra consolador, a palavra advogado, como está nesta Bíblia aqui, como está naquela Bíblia, né? E como está em várias outras, ou mesmo alguém, né, há quase 250 anos atrás,
o tradutor ele colocou nesta Bíblia aqui a palavra confortador, porque Paracletos significa tudo isso. Por exemplo, no livro de 1 João, capítulo 2, verso 1, gostaria que lesse comigo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Existem algumas Bíblias que aqui nesse lugar está escrito um intercessor, um mediador, porque a palavra advogado aqui é Paracletos. E aqui fala que é um advogado, não é dois advogados. Amigo, poderíamos aqui colocar muitos outros argumentos, mas acreditamos que o que nós já colocamos é o suficiente para que você entenda e aceite esta verdade, de que esse outro consolador aqui, exposto, não é um outro no sentido de uma outra pessoa, mas está falando de Jesus. Ele é o teu consolador. Jesus é o teu intercessor. Jesus, Sérgio, é o nosso advogado. Só temos um advogado, só temos um intercessor, nós temos um mediador, né? E ele é Jesus. Esse outro aqui é Jesus de forma espiritual, ele veio em espírito. E isso está no contexto de João capítulo 14, certo? 14, verso 17, 18 até o 23, né? E muitos outros textos. Ô Joyce, graças a Deus por isso, porque nós temos um advogado. Sim, né? amém. E esse advogado é Cristo. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso consolador, ele é o nosso protetor, ele é o nosso animador. Sim. Ele é tudo. Sim. Cristo é tudo, entende? Então eu acredito que o amigo que está assistindo esse vídeo, ele não precisa ter dúvida sobre isso. Ele pode analisar, é bom analisar bem, né, o que falamos, o que mostramos, mas ele vai chegar a essa conclusão. Sim. Eu gostaria de finalizar com o texto de Gálatas, capítulo 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Amém.